a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Além, eis a multidão a escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Pois morreu pra me salvar. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus.
Feliz sábado, meu irmão, que alegria estar aqui com você. Tenho certeza que Deus preparou esse momento, essa ocasião para nós estarmos aqui conectados. Mas mais importante do que a nossa conexão é a conexão nossa com Jesus Cristo, com o Deus que dá significado a todas essas coisas. Então, se você quer estar conectado com Deus, abra seu coração, organize a sua mente, desligue celular, outras coisas que possam tirar a sua atenção, acalme o ambiente para que, nesse momento, o sermão fale ao seu coração. Aqui embaixo na tela você vai ver um QR Code. E esse QR Code é um mecanismo que você tem de entrar em contato conosco, com a Igreja do Riacho Grande, através das nossas redes sociais. Se você quiser conversar conosco, conversar com o pastor, esse é o meio que você tem para falar com a gente, tá bom? Quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, pedimos que o Senhor nos conduza na expressão da Tua palavra. E nos conduza também na compreensão dela. E mais do que isso, que o Senhor nos conduza também à aplicação dela em nossa vida prática. Esse é o nosso desejo de forma objetiva, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ler com vocês a história de um dos homens que eu mais admiro na Bíblia Sagrada. Um homem com um nome curto, mas uma história longa. O nome dele é Jó. Você conhece a história dele, com certeza conhece a história do Jó. E quando falam de Jó para você logo pensa num cara leproso, né? Um cara sofrendo. E acontece que o texto que nós leremos agora, ele dá início a uma saga, a uma tentativa que vai se repetir de Satanás de tentar desmascarar alguém. Mas eu pergunto para você, desmascarar quem? Quem Satanás queria desmascarar? O que Satanás queria provar aqui com essa tentação que vamos acabar lendo aqui agora? Jó capítulo 1, verso 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, ao Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra e passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e você conhece a história. Você conhece a história. Satanás foi e feriu tudo o que Jó tinha. Destruiu, ele perdeu as suas propriedades, ele perdeu as suas posses. E o questionamento aqui de Satanás a Deus é simples, olha, esse cara teme você está dizendo que ele é justo, que ele é reto, que ele é íntegro, que dos homens da terra não existe ninguém semelhante a ele, mas na verdade, homem é tudo igual, o ser humano é tudo igual. Ele só te adora, só vai na igreja, só devolve o dízimo, só dá um estudo bíblico. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz o Senhor abençoa. O Senhor cerca ele com a sua bênção, com a sua proteção e dá tudo o que ele quer. Esse homem tem muito dinheiro no bolso. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ninguém tem mais propriedades do que ele. Por isso que ele te teme. Por isso que ele te adora. Por isso que ele diz te amar. Por isso que ele diz te respeitar. É por isso. Jó aqui é colocado numa situação onde Satanás está colocando a fé dele, o temor dele por Deus, como se fosse um produto de um interesse pessoal, como se ele tivesse, na verdade, temendo a Deus por conveniência. Está sendo conveniente aqui temer a Deus porque dá lucro.
Dá lucro ir na igreja, dá lucro fazer isso, dá lucro não fazer aquilo, dá lucro parecer santo, dá lucro tentar ser honesto. Estou até fazendo certo, mas estou fazendo certo para me beneficiar. Não porque é certo ser feito ou porque eu temo a Deus. Satanás está deixando bem claro aqui que a razão, na opinião dele, que Jó teme a Deus é porque ele teme, na verdade, perder as coisas que ele tem. Nesse texto bíblico, Satanás vai falar o seguinte, olha, ele não te ama acima de todas as coisas. Deus, por favor, essa sua conversa aí de que é possível te amar acima de todas as coisas, isso é ilusão, por isso que eu saí do céu. Eu saí do céu porque você vive nessa ilusão aí. Esse Jó não te ama acima de todas as coisas. Quer ver? Tira o que ele tem, ele vai te amaldiçoar. E mais na frente, Jó não amaldiçoa Deus, né? E aí então Satanás volta a falar com Deus. E Deus falou, tá vendo meu servo Jó? Você tocou em tudo que ele tinha, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele continua firme e me temendo, me adorando, me cultuando, me amando. Tá vendo como não era bem como você pensava? E então Satanás fala, ele quer dizer então que ele te ama mais do que ele ama os bens dele, mais do que ele ama o dinheiro dele? Ok, isso é até possível, mas eu duvido que ele te ama mais do que ele ama a família dele. E então Deus fala, então vá lá, pode fazer o que você quiser, né? Só que não toque nele. E então Satanás vai e destrói a família de Jó. E é muito interessante isso, porque quando Jó ele é citado como um homem íntegro e reto, isso envolve todas as partes da vida dele. Íntegro, essa integralidade, ou seja, uma coerência entre todas as partes, unidas. A parte familiar, a parte financeira, a parte espiritual, a parte íntima, todas elas na vida de Jó, elas eram coerentes. Ele era coerente, aquilo que ele falava, ele praticava. O que ele pretendia ser, o que ele mostrava ser, ele era na vida privada também. Por isso ele é chamado de íntegro. E muito me impressiona a família de Jó. Porque diz que os filhos de Jó celebravam a vida juntos, estavam ali numa festa, estavam unidos. E aqueles que têm mais de um filho, aquelas famílias que têm mais do que um filho, sabem que a amizade entre os filhos não é uma coisa natural. Não é uma coisa que surge do nada. É algo construído, é algo trabalhado. Geralmente as famílias ali se empenham para que os filhos tenham afinidades, para que tenham amizade. Porque geralmente não é assim. Brigam principalmente quando tem dinheiro envolvido. Ah, tem dinheiro envolvido. Ah, um irmão tem mais dinheiro. Aí o que tem mais dinheiro se acha porque tem mais dinheiro. Aí o irmão que tem menos dinheiro fica com ódio daquele que tem mais dinheiro e se sente mal por não ter e pelo fato de se sentir pior ou menor, se afasta do outro, odeia o outro, demoniza o outro, faz do outro inimigo porque o outro representa a frustração que ele tem. Por sua vez, aquele que tem muito acha que tem muito porque é bom, porque fez, deixou de fazer, quando na verdade Deus dá a quem lhe apraz as bênçãos e as coisas acontecem aqui nessa terra e nem sempre tem a ver com o mérito, mas é muito difícil manter os filhos unidos, é muito difícil. Eu lembro que ainda quando a Laura e a Luísa eram bebezinhas na barriga da Laura, da minha esposa, as minhas gêmeas, lá dentro tinha uma luta por espaço, dava para ver que elas se acotovelavam por espaço. E até hoje elas lutam por cada centímetro da casa, por cada vez, por cada direito, porque ela isso e eu não, porque ela isso e eu também não, até defeitos, elas querem, não, se ela tem aquele defeito eu também quero ter, porque não quer que haja desigualdade nenhuma, mas a gente sabe que a vida ela não é tão cartesiana dessa forma, ela não é tão linear assim, e ela surpreende a gente de várias formas. E então a gente tem que ensinar as crianças, os filhos, a se amarem, a desenvolverem uma amizade que não é natural que vai acontecer. E na família de Jó, eu admiro ele muito por isso, porque ele tinha muitos e muitos filhos, mais do que eu. E ele conseguia fazer todo mundo ficar unido. Agora pensa, você é pai de vários filhos que se amam, vivem naquela vida familiar gostosa, bonita, coisa assim que nem em novela tem, coisa bem utópica. E então vem a vida e tira toda aquela sua família, todos os seus filhos morrem num acidente, numa catástrofe.
todos os seus filhos morrem. Eu pergunto para você, como você ficaria? Você blasfemaria? Você amaldiçoaria Deus? Você se afastaria de Deus? Você desprezaria a sua vida espiritual por causa desse fato? O que você faria? Eu sei o que Jó fez. Sabe o que Jó fez? Jó falou o seguinte, olha, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Quando Satanás tirou os bens dele, ele falou assim, olha, nu eu vim a esse mundo, nu eu saí do útero da minha mãe, do ventre da minha mãe, e nu voltarei, querendo dizer, eu não trouxe nada para cá. E não vou levar nada, não são os bens, não são essas coisas que eu granjeio entre o nascimento e a morte que definem a minha vida ou que fazem meu coração ficar mais feliz. É Deus que faz meu coração ficar mais feliz. E então, na hora que foi falar da família, ele falou, não é a família o significado da minha existência. O significado da minha existência é Deus. Ele deu e ele tomou, ou seja, a família não é minha, a família é de Deus. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer para você que se nós não copiarmos esse coração de Jó, nós vamos sofrer muito. Porque os bens que você tem não são seus. Você é só um mordomo. A família que você tem não é sua. Você só é um mordomo dela, você cuida dela, você cuida dos bens, você cuida dessa família. E esse mesmo Deus que dá, ele pode tirar. É interessante que nesse texto, Deus fala para Satanás, faça isso, mas não faça aquilo. Faça isso, mas não faça aquilo. Deixando bem claro para a gente que Deus tem as rédeas sobre Satanás, amém? Deus controla cada passo e ele não faz nada, ele não anda 1 centímetro a mais na direção que Deus não quer que ele ande. Ele não tem poder sobre a sua vida, como muita gente parece pensar. Não, ele vai vir, aí Satanás vai vir, tem influência maligna sobre minha família. Não é assim que funciona, não. O que acontece sobre a sua vida é o que Deus permite. Se você coloca a sua vida na mão de Deus, só acontece com você o que Deus permite. E se Satanás colocou a mão sobre você, é porque Deus permitiu que ele colocasse. Essa história de que estamos andando no mundo sem proteção, isso não é verdade. Por isso, ande confiante. Não tenha medo de desligar a luz do seu quarto, achando que alguma coisa vai aparecer, alguma influência maligna. Não tenha medo de andar em ruas escuras, a não ser pelos problemas óbvios de violência. Não fique achando que existe uma influência maligna que está interferindo na sua vida, se você já colocou sua vida nas mãos de Deus. O inimigo só pode fazer o que Deus permite. Ele é como se fosse um cachorro na coleira que Deus segura. Não valorize o inimigo de Deus mais do valor que ele tem, da função que ele exerce e do poder que ele pode colocar em influência, em movimentação em direção da nossa vida. Não force isso. Então, o primeiro argumento de Satanás era o seguinte, olha, ele não te ama mais do que o dinheiro dele. Tirou o dinheiro, Jó continua amando Deus. Não, mas ele não te ama mais do que a família dele. Tirou a família e Jó continua amando Deus. E então, no capítulo 2, o verso 1, nós lemos assim. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero, como sempre. Satanás respondeu, é só tocar então na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará.
O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde dos pés até a cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: vai ainda, continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Não existe homem mais sábio na Bíblia. Não existe homem mais paciente na Bíblia do que o homem Jó. Satanás primeiro falou: tira o dinheiro dele. Ele não te ama mais do que o dinheiro. Tirou o dinheiro, Jó continua amando. Tira dele a família. Tirou a família e Jó continua amando. Aí Satanás fala para Deus, fala: olha, tira do Jó então a vida. Tira dele a saúde. Coloca a vida dele em risco. Coloca ele numa situação de possível perda de vida. E aí você vai ver como ele reage. E eu pergunto para você, meu irmão, você que está vivendo no meio de uma pandemia, no meio de uma crise de saúde mundial, onde a sua vida é colocada em risco todos os dias, eu pergunto para você, diante desse medo, do medo de não preservar a sua própria vida, como você tem agido? Você tem continuado a temer a Deus? Você continua a adorar a Deus, fazer o que é certo, fazer o que é bom? Ou você já desfaleceu? Nessa pandemia, onde provavelmente você já sentiu a dor da perda. Nessa pandemia que, por alguma razão, você tenha sido assolado pela separação de algum ente querido, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como você tem reagido a isso? Você tem lembrado das palavras de Jó? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Você acha que não doeu em Jó? Você acha que Jó não sentiu profundamente a separação dos filhos? Filhos mortos? O que não é natural? É natural a gente enterrar nossos pais, nossos avós. Mas um pai enterrar um filho não é normal isso. E múltiplos filhos, todos os filhos. Mas Jó falou, olha, se a gente recebe coisas boas de Deus, por que a gente não vai aceitar também as ruins que acabam vindo? Meu irmão e minha irmã, durante essa pandemia, aprenda a aceitar de Deus o que Ele te dá. Aprenda a aceitar de Deus o que veio nas tuas mãos. Porque essa é a maior expressão de fé. Essa fé que só se alegra com o dinheiro. Quando está todo mundo saudável, quando a família vai bem, quando eu tenho meu esposo do lado, quando eu tenho toda a estrutura financeira que eu sempre tive, quando eu tenho todas as possibilidades, essa fé ainda pode ser colocada em xeque. Mas a fé de alguém que perdeu alguém, a fé de alguém que tem sentido o luto constante ao redor, e ao mesmo tempo diz assim, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Essa é a fé que Cristo quer ver em você. Essa é a fé que Cristo quer ver em nossa igreja. Não desprezando a dor é legítima, a separação é real, o machucado existe, mas precisamos confiar em Deus. E depois de perder tudo isso, perder a esposa, vem os amigos de Jó e começam ali fazer bastante tempo de silêncio ao redor dele, ficam lá, dão todo apoio, mas depois começa a falar, olha Jó, você deve ter feito coisa errada. E nessa conversa de acusação, Jó fala assim, Senhor, olha, eu preferia morrer logo, eu estou sofrendo muito, eu quero saber o porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu já estou sofrendo há muito tempo. Por que, Senhor? Jó pergunta. E sabe o que Deus responde? Vou falar aqui no canal do YouTube da Igreja do Riacho Grande. Sabe o que Deus responde para Jó? Nada. Deus não responde nada. Deus faz silêncio. Faz total silêncio para Jó. E Jó entende então. Todo mundo acusa ele, então ele vai lá no capítulo 19 do livro de Jó, e ele vai falar o seguinte para a gente, lá no capítulo 19. Ele vai
depois de perguntar para Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu perdi o dinheiro? Por que eu perdi a família? Por que eu perdi agora a minha saúde? Por que está acontecendo isso? É claro que a resposta eu e você nós sabemos. Lúcifer estava questionando o caráter de Deus e questionando a guardabilidade da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, Deus estava mostrando para Satanás, para Lúcifer, que era possível. Era possível, mas Lúcifer não aprendeu, né? Mesmo com a lição de Jó, ele não aprendeu. Mas Jó não sabia nada disso, não sabia que eles estavam lá discutindo algo cósmico, algo muito maior do que a própria existência de Jó. Jó estava sofrendo, Jó tinha perdido dinheiro, Jó tinha perdido a família, Jó tinha perdido a saúde, estava com lepra, estava coçando a ferida com telha. E ele pergunta, Senhor, por que eu não morro logo? Por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? E o Senhor não responde. Então Jó diz essas palavras, e com essas palavras eu termino esse sermão. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Amém, irmão? Amém? Jó não sabia de nada. Jó não entendia a razão do sofrimento dele. Jó não conseguia nem chegar perto das razões, ele não entendia o porquê. Mas ele sabia de uma coisa, que no fim de todas essas coisas, ele podia continuar acreditando no Redentor dele e que um dia ele veria esse Deus em carne. E na carne dele, ele veria Deus. Eu quero fazer um apelo a você. Você que me ouve nesse momento e que está passando por perdas. Você que está passando pelo luto. Você que está passando pelo luto colateral, você que tem perdido condições financeiras, você que tem perdido a família não só para a morte, mas para as coisas ruins dessa vida, as separações que essa vida traz. Eu quero dizer para você que se você amar Deus sobre todas as coisas, 1, você vai dignificar o caráter de Cristo. 2, você vai vindicar o caráter de Cristo diante de todo o universo. E 3, você expressará uma fé genuína, tal como a de Jó, amando a Deus mais do que nossas finanças, mais do que nosso dinheiro, mais do que a nossa família e mais do que a nossa própria vida. Não ame as bênçãos de Deus, ame Deus. Não ame os presentes que Deus te deu, as pessoas, mais do que você ama a Deus. Aproveite a sua vida e preserve a sua vida, mas num ponto onde ela fica abaixo do teu amor e temência e veneração e submissão a Deus. Meu desejo é que todos nós possamos dizer, como Jó sempre disse, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Submeta a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai curar as suas feridas, assim como curou as de Jó. Ele vai curar as feridas da vida, assim como ele curou as de Jó. Submeta-se ao Deus, mesmo sem saber que um dia você encontre o seu Redentor na sua carne, que você veja o seu Redentor. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, pedimos que o nosso Redentor Jesus Cristo conforte o coração dos que choram, conforte o coração daqueles que já perderam, Senhor, e hoje estão só realizando a perda. Senhor, conforte aqueles que não têm nem amigos para julgar. Conforte, Senhor, aqueles que não têm nem a esposa para ser abandonado por. Conforte, Senhor, aqueles que nem filhos têm para poder ter luto por eles. Conforte, Senhor, todos aqueles que sofrem hoje. Mas conforte, Senhor, com a confiança de que eles te verão, na carne deles, que eles te verão, e quando eles verem o Senhor, que todas as perguntas possam encontrar respostas, e que todos os anseios possam encontrar um significado, e que todos os sonhos possam se realizar. Em nome de Jesus oramos. Amém.
permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto